convidar você que é pai de aluno, quero convidar você que é mãe, você que é responsável, você que é aluno, aluna, eu quero convidar você que é professor, você que é professora, você que trabalha nas escolas, entre em contato conosco, participe conosco, 997419293 é o nosso WhatsApp aqui do rádio, tá? Aí você pode mandar aqui o seu áudio e nós vamos procurar aqui levar a sua pergunta também para os nossos convidados, tá bom? De uma forma geral, eu já quero perguntar aqui, as respostas precisam ser objetivas e breve, porque nós só temos aqui menos de uma hora, né? Então, eu vou perguntar aqui já para o professor Alex, ele que é secretário municipal aqui de educação do nosso município. Dentro de toda a situação de pandemia, professor, que nós estamos vivendo, o que o professor nos diz aí com questão à volta às aulas? Na verdade, até ontem fizeram algumas perguntas para a gente debater no assunto também, debater no programa também, sobre como é que está o ensino hoje, né? Mas, sinceramente, eu acho que é um tema para um outro programa. Então, eu penso assim, vamos falar hoje das voltas às aulas, como que está acontecendo, tem município que já tem voltado, tem município que voltou e deu certo, tem município que parece que não deu muito certo, tem toda essa questão para a gente... Então, assim, de uma forma, na primeira resposta aqui, como que o professor Alex vê isso, depois como que o professor Carlos vê isso, depois como que a professora Graziela está vendo isso que está acontecendo. No geral, como que vocês estão vendo isso? Vamos começar com o Alex, depois o Carlos, depois a Graziele, e aí a gente vai habilitando os microfones junto. Moacir, o nosso desejo, necessidade e ansiedade do retorno às aulas presenciais é evidente, né? Há uma preocupação muito grande, tendo em vista que nós já caminhamos para mais de 1 ano e meio, né, de afastamento das aulas presenciais dentro do município e dentro do estado. Por várias vezes o Estado ensaiou uma volta e, paralelo ao Estado, né, os municípios também ensaiaram um retorno. Só que nós estamos no meio de uma pandemia. O que é uma pandemia? É um momento de crise, de instabilidade, né, de decisões nos vários setores, de forma muito especial na educação. Eu costumo dizer na rede que nós estamos vivendo dia a dia. Cada semana, a cada momento desse, há uma perspectiva de novas tomadas de decisões. O que a gente vê é que, nesse momento, de forma muito especial no nosso município e no nosso estado, não é possível ainda falar de um retorno presencial de aula, né? Nós estamos aguardando os desdobramentos, algumas iniciativas têm sido tomadas para que o novo normal se apresente de forma mais real, né, para nós, sabemos da necessidade nossa, da nossa comunidade, mas nesse momento, Moacir, é uma resposta complexa, mas o que eu lhe digo é que nós estamos vivendo o dia a dia. Cada semana embasa a nossa tomada de decisões. E nessa semana, nesse momento, nós ainda não conseguimos fazer uma previsão exata, né, de quando essas aulas elas irão retornar de forma presencial, ou mesmo aí no semipresencial ou híbrido, né, como queiram chamar. Então, nós estamos nos preparando, nos organizando, mas de fato, aguardando o melhor momento e o melhor contexto, né, no tema saúde, de enfrentamento a todos esses casos novos que surgem a todo momento. Perfeito, né? Bem, eu fico pensando, Moacir, né, a pressão que o professor Alex deve receber enquanto secretário. É secretário de Educação, é isso, né? Aqui do município de Terra Rica. Eu fico pensando a pressão que ele deve receber, tanto dos pais, né? Os pais e responsáveis. E o que ele disse já no início é o que eu faço dele as minhas palavras. Por exemplo, nós, enquanto professores, enquanto educadores, nós queremos o retorno das aulas. Tá? Nós queremos sim o retorno das aulas. Então, nós queremos, como nunca, nós queremos o retorno das aulas. Mas nós estamos diante de uma pandemia. E nós estamos há mais de 1 ano numa situação dessa. A gente nunca esperava, né, chegar numa situação como essa. E essa pandemia, ela alterou drasticamente as nossas relações sociais, principalmente no tocante à educação. Ou seja, a criança está mais em casa, né? A família precisa se reorganizar. Tudo isso, ou seja, mudou toda a nossa sociedade. Mas vamos fazer um recorte aqui apenas da educação. Então, nesse momento,
onde a pandemia ela avança e mata principalmente os mais jovens, isso claramente já evidencia da eficácia da vacina, porque os mais velhos começaram a ser vacinados primeiro. Então, isso demonstra de que a nossa saída para essa pandemia é avançar na vacinação em massa. E aí sim a gente vai poder discutir a volta com segurança. Eu fico perplexo quando os governos falam em volta às aulas, né? Eu vejo também prefeitos de algumas cidades da nossa região em propagar essa questão da volta às aulas, como se apegando apenas no argumento que também nós defendemos, que é o argumento de que a criança será prejudicada na sua fase educacional, será prejudicada na questão da educação. Nós sabemos, nós somos professores, sabemos o prejuízo educacional. Então, já fechando, para mim não estender muito, então, os COIs, né, os comitês que estão sendo organizados, que são organizados na nossa região, discutem a volta às aulas. E eu participei de várias reuniões onde eu faço um apelo, né, porque as tomadas de decisões, elas precisam ser tomadas no âmbito da ciência, porque senão a gente começa a se perder e alguns segmentos da sociedade começam a prevalecer nessas reuniões, principalmente os interesses econômicos. Nós também sabemos o quanto a economia está sendo afetada, mas, nesse momento, a decisão é pela vida e a decisão precisa ser tomada no âmbito da ciência. Por isso, nós fazemos esse apelo. Volta às aulas somente com total segurança. E não é álcool em gel, não é máscara, não é só isso. Porque se tiver só isso, mas não tiver o distanciamento, não ter ali uma segurança de distanciamento, não é possível. Então, nós sabemos que a segurança total é permanecer em casa, se puder, e quem sair, ter toda a segurança, mas voltar às aulas implica numa mudança também de logística. Tem o transporte escolar, tem as pessoas que vão se relacionar dentro do ambiente escolar, tem os funcionários e funcionárias que já estão trabalhando há muito tempo, né, não pararam, e os professores não pararam também. É importante frisar isso para a comunidade, de que o professor e a professora nunca trabalharam tanto em casa, acumulando serviço, muita pressão, é pressão do Estado, é pressão dos núcleos regionais. Então, a gente precisa, nesse momento, ter essa consciência de que preservar a vida é o nosso papel. Depois, a gente recupera, eu tenho certeza que a gente vai recuperar esse prejuízo educacional. Professora Graziele. Bem, pessoal, antes das minhas considerações, eu gostaria de saudar também agora de forma muito especial toda a comunidade escolar do Colégio Estadual James Patrick Clark, que está acompanhando aí esse momento de bate-papo desse tema tão pertinente, tá? E os meninos já colocaram tudo muito bem, ficou até meio complexo aqui agregar, tá? Mas reiterando aí o que eles pontuaram muito bem, com certeza o retorno às aulas seria a resolução de muitos de nossos problemas. Inclusive, eu já tive a oportunidade de debater isso junto do Alex, sempre muito disponível, sempre nos ouvindo enquanto rede estadual, e gostaria de aproveitar essa oportunidade, Moacir, para, mais uma vez, expressar minha gratidão agora diante de toda a comunidade, do olhar e do carinho especial, da atenção, da gestão atual do município de Terra Rica para com os colégios da rede estadual de ensino. Eu digo isso representando todas as comunidades da rede estadual, tá? Então, assim, sempre somos ouvidos, sempre somos atendidos prontamente, e isso faz toda a diferença. Há pouco fiz uma interação aqui num grupo que o Alex criou, dizendo que eu espero, do fundo do coração, que esse seja um legado permanente no nosso município, que essa gestão sirva de exemplo nesse sentido, tá? Porque as boas práticas, elas devem permanecer, sempre. O que é bom tem que permanecer. Então, mais uma vez, eu agradeço até a oportunidade para poder fazer, né, esse registro diante de toda a comunidade que nos ouve, tá?
E eu acho, assim, que o mais complexo, como eu estava dizendo, né, voltando à questão da resolução dos nossos problemas, o retorno ajudaria muito, tá? Não que, que diante o atendimento presencial nós não tenhamos problemas. O que a gente percebe, enquanto educadores? Que os problemas, eles continuam, eles permanecem no processo de ensino-aprendizagem. Só que no atendimento remoto, eles se acentuam demasiadamente. Esse que é o principal problema. E por quê? Por um fato que eu já mencionei com você, Moacir. Eu confio, eu acredito, assim como acredito que os demais educadores também concordem comigo, eu acredito na modalidade educação à distância. Eu acredito. Ela está aí há muito tempo acontecendo. Eu tenho uma formação acadêmica à distância. O Moacir tem também, nós já conversamos sobre isso, tá? Eu acredito. Só que uma coisa é você escolher a modalidade de educação à distância. A outra é você ter que admitir sem preparo algum, sem uma organização prévia. E eu acho que a gente até já evoluiu muito, se levar em consideração aí a demanda que aconteceu e o tempo que nós tivemos que nos organizar. Então, se for pensar assim, nós evoluímos muito, tá? Mas, assim, o setor da educação, não diferente de qualquer outro setor da sociedade, ele necessita de planejamento. Nós não conseguimos trabalhar sem um planejamento antecipado, um planejamento prévio. E essa, como o Alex muito bem pontuou, a gente está vivendo dia a dia. A gente vive aquela expectativa. O que será que teremos para amanhã? Qual será o cenário de amanhã? O da semana que vem? Então, tudo é muito incerto. E isso desestabiliza não só a questão de planejamento prático ali, diário, do dia a dia, do contexto escolar. Isso desestabiliza o nosso emocional. E a educação, e agora aqui, de repente, eu vou estar enfatizando o nosso setor, mas eu acho que é bem isso. A educação, ela trabalha muito com a questão da afetividade. A afetividade, os laços afetivos são fundamentais no processo de ensino-aprendizagem, né? E isso está muito abalado. Está abalado pelo atendimento não presencial, está abalado pela instabilidade que eu acabei de mencionar. Então, são muitas emoções para serem lidadas, né? E isso é muito complexo. Nós, enquanto direção, a gente tem que ter um olhar muito especial para todas essas situações, para realmente conseguir ajudar, né? E é isso, Moacir. Por hora, eu acho que os meninos pontuaram muito bem toda a questão, tá? E estamos aí, aguardando as cenas dos próximos capítulos para saber quais as decisões que poderão ser tomadas, sempre, como muito bem disse o professor Carlos, pensando na preservação da vida. E nós estamos aqui tratando sobre a volta às aulas na pandemia, e temos aqui o professor Alex, né, que é secretário municipal de educação, temos aqui o professor Carlos, que é da representante da APP Sindicato de Paranavaí, e temos aqui a professora Graziele, que é diretora auxiliar do Colégio James Patrick Clark. E nós temos aqui já uma participação, vamos colocar no ar aqui para ouvir o que os nossos convidados têm também para dizer a respeito disso, né? Só que, como eu disse, o nosso tempo curto, as respostas precisam ser, assim, bem curtinho, objetiva, para a gente contemplar mais opiniões, tá bom? Bom dia, Alex. Bom dia, Grazi. Bom dia, Edivaldo. E bom dia, você. Só esse volume? Sem aulas presenciais há mais de um ano, devido à pandemia que assola a humanidade, em especial o Brasil. Nossos alunos, em sua grande maioria, já perderam o entusiasmo pelos estudos e, por consequência, o baixo nível de conhecimento é visível aos olhos da população. A mídia, por sua vez, nesta sexta-feira, criticou o governo federal pelo baixo índice de aprendizagem dos alunos. Dizer que o período sem aulas por falta de vacinas não procede. Até porque todo ano de 2020 não tinha vacinas, apenas promessas de vacina. Minha pergunta é:
Procede a crítica da mídia responsabilizando o governo federal a respeito da baixa aprendizagem dos alunos? Outra pergunta. A volta às aulas de forma híbrida produz efeito positivo ou não? Por quê? Muito bem, temos aí duas perguntas. Eu vou passar para o professor Carlos fazer a primeira observação aí. Duas perguntas interessantes, professor. Eu vou responder já a última, bem objetivamente, né? Esqueci o nome da pessoa que participou, mas agradeço a participação dele. Tonhão. Fala mais perto do microfone, por favor. Professor Tonhão, então, um abraço, bom dia. Bem, o ensino híbrido, ele não é eficaz, na minha visão. Primeiro que ele é um ensino que muito seletivo, ou seja, algumas crianças vão e outras crianças ficam em casa. Aliás, esse modelo que nós já estamos vivendo, a professora Grazielli sabe muito bem o que nós passamos, tem muitos alunos, né, da escola pública que precisam pegar as suas atividades impressas. Muitos alunos que não têm tecnologia mínima em casa, não têm um celular em casa, muitas vezes depende do celular dos pais, aguardando os pais chegarem do trabalho para poder pegar um pouquinho o celular. Então nós temos uma série de fatores que implica. O ensino híbrido, na verdade, ele acaba sendo um ensino que vai favorecer, sem dúvida, a proliferação do vírus, porque que volte 5 alunos para a sala, mas toda a estrutura da escola estará presente para atender esses 5 alunos. Então, nós temos aí um grande problema com relação à pandemia. Então, por isso que nós defendemos, enquanto APP Sindicato, enquanto várias organizações, nós defendemos que a volta às aulas, ela precisa vir com a vacina e com muita segurança. Seria essa minha manifestação. Professor Alex. Moacir, primeiro momento, nós, professora Grazielli, a todo o trabalho conjunto, né, que temos desenvolvido, e não podia ser diferente, tendo em vista que o aluno, ele é um legado do município, né, embora ele esteja na esfera estadual ou municipal, as parcerias, elas são sempre muito bem-vindas quando se trata do nosso aluno. O professor Tonhão, na verdade, ele fez 2 perguntas, né, uma relacionada à culpa do governo federal com relação à vacina, e outra relacionada aos resultados do sistema híbrido. Eu penso que é muito complexo, né, essa questão de repente, o grande problema que nós estamos enfrentando no Brasil é a politização de uma pandemia, né? Então, todas essas questões, elas são muito perigosas aí. E todos nós, envolvidos nesse sistema todo de ação em prol da educação, temos pontos positivos e pontos negativos que merecem ser considerados. Uma outra questão que eu acho pertinente, estou respondendo de forma muito objetiva pelo tempo, é justamente a questão do ensino híbrido. Veja, evidentemente que nós não vamos voltar a uma normalidade sem passar por escalas. Hoje nós estamos no ensino remoto, não presencial. Para nós chegarmos no ensino presencial, nós vamos precisar passar pelo sistema misto. Isso é evidente, né? O que, de repente, Moacir, nós precisamos amadurecer é a colocação dessa metodologia. Que município, de fato, e qual será a abrangência do Estado em conseguir ofertar o ensino híbrido para os seus alunos? O híbrido é uma metodologia que o aluno, uma parte dos alunos está na escola, tendo aula presencial, e a outra parte está em casa, ao mesmo tempo, assistindo aquela aula que está na escola, né? Então, de repente, nós vamos precisar reconsiderar essa terminologia e essa metodologia. A nível de município, a nossa realidade maior, a nível de Brasil, né, um estudo feito pela Undime, é que o nosso ensino acontecerá de forma semipresencial. Por que semipresencial?
porque uma grande porcentagem dos nossos alunos que estão em casa, eles não têm tecnologia para acompanhar essa aula ao mesmo tempo que ela está acontecendo na escola, como prevê o sistema híbrido. Então, a gente começa a usar uma terminologia do ensino semipresencial e dando importância para esse ensino como uma progressão para o retorno às aulas presenciais. E de forma pedagógica, analisando, esse retorno gradativo, ele é extremamente importante, porque nós vamos ter a possibilidade de acompanhar aqueles alunos que têm sérias dificuldades de realizar suas atividades em casa, que não têm a compreensão total, que não tem o pai ou a mãe, falando especificamente do ensino fundamental, né? Das fases de alfabetização, que não tem um responsável ali que possa orientá-lo em todas essas atividades. Então, esse 2 dias na escola será muito melhor do que nenhum dia na escola, né? Então, a gente pensa dessa forma. Evidentemente que há o contexto a ser analisado, que é referente ao momento ideal para que essas questões aconteçam, né? Mas o ensino semipresencial, híbrido, como dizem aí, mas que merece algumas considerações, ele vai ser extremamente importante para esse processo de volta do aluno para a escola e extremamente importante para a gente combater algumas situações, mesmo que minimamente, né? Que é a questão da evasão escolar, a questão da segurança da alimentação do aluno, a questão de alguns contornos e tornos com relação à aprendizagem do aluno. O que a gente coloca, assim, é que nós vamos viver um momento gradativo. Hoje nós estamos no ensino remoto. Haverá, sim, um momento de um retorno semipresencial e haverá o que a gente anseia, o retorno da nossa normalidade. Cada momento desse tem a sua expectativa e os seus desafios próprios, que a gente vai ter que vencer na coletividade e na complexidade do momento. Vamos ouvir primeiro a Graziele com a resposta dela à pergunta do professor Antônio. Gostaria de dizer que é uma satisfação poder estar conversando contigo, professor Tonhão, mesmo que indiretamente. Já foi meu companheiro de trabalho, criamos um vínculo de amizade, não nos vemos com tanta frequência, mas muito bacana estar podendo falar contigo, mesmo que indiretamente, como disse, tá? Tentando responder os 2 questionamentos, o Alex pontuou muito bem, existe muito essa questão da politização desse processo aí de pandemia, nós temos que nos fazer várias ponderações, sempre analisar com bastante critério, para não se perder em meio a tantas informações, certo? E culpar alguém num momento como esse, eu acho uma coisa tão complexa, tão inviável, porque não é possível, eu prefiro acreditar nas pessoas, não é possível que tenha alguém que, diante o problema que nós estamos vivendo, tente fazer algo para não dar certo, para não ser resolvido. A gente sabe, enquanto gestor, que existem várias questões envolvidas diante de uma tomada de decisão. Então, eu prefiro não apontar culpados, porque eu tenho certeza, pelo que eu acompanho do trabalho, pelo menos dentro do meu setor, e o que eu posso acompanhar indiretamente nos demais setores, é que todo mundo está caminhando para que a coisa funcione, para que dê certo nessa readaptação do modo de vida de todos. Então, eu prefiro confiar nisso, tá? Em questão ao segundo questionamento do híbrido, os meninos já pontuaram muito bem, tá? Eu só gostaria de complementar com uma dúvida que eu tenho, porque como o Alex mesmo sinalizou, o governo de estado, ele já tentou se organizar em 2 momentos nesse ano, um retorno do atendimento pelo formato híbrido, tá? Achei muito pertinente, Alex, essa questão de você ter colocado da terminologia, talvez nós vamos ter mesmo que reconsiderar. Eu acredito que o semipresencial tem muito mais a ver, né, com a situação. Assim, apesar dessa organização para o retorno, ela não aconteceu, ela foi suspensa em 2 momentos, justamente por conta da situação instalada. Então, era inviável
e os decretos municipais nos ajudaram, nos ampararam nesse sentido, porque a gente sabe que a realidade local define muito o que acontece na nossa região, de repente é diferente da outra, então nós não podemos aplicar da mesma forma, certo? Só que a minha preocupação nessa questão do atendimento semipresencial é tentar, porque querendo ou não, nós vamos estar criando um outro modo de atendimento, né? O Alex deve concordar comigo e o professor Carlos também. Então, nós vamos ter aí os professores trabalhando com um novo tipo de atendimento dentre os que já existem, já pontuados, que é o Via Meet, que ainda melhorou muito a questão em relação ao ano passado, porque nós temos a interação por meio do professor, e isso é fundamental, nós sabemos, no processo de ensino-aprendizagem. No nosso caso da rede estadual, ainda tem as situações daqueles que são atendidos via Classroom, né, em especial, e temos também a atividade impressa. Então, são 3 tipos de atendimento na rede estadual. Nós estaríamos criando um 4º tipo de atendimento. E isso é muito difícil de gerenciar. Mas, como o Alex bem pontuou, nós vamos ter que passar por isso. Temos que nos preparar para passar por isso até o retorno total. Não, eu não vejo sendo diferente. Mas, como eu estava dizendo, a minha maior preocupação é o posicionamento da comunidade escolar diante essa nova forma de atendimento, tá? Porque, como mesmo foi mencionado, muitas vezes o aluno ele não tem acesso aos recursos tecnológicos necessários para acompanhar da sua casa. Então, quando a princípio pensou-se num retorno, nós nos organizamos para esse retorno, então ficou, se o pai autorizou, aquele que tem dificuldade de acesso, ele não faria parte do revezamento, ele ficaria 100% presencial, mas para isso a gente precisa da autorização da família se sentir confortável, de fato, de encaminhar o seu filho para a instituição de ensino. Então, foi colocada essa possibilidade para as famílias, olha, o seu filho não tem condição de acesso, ou porque não tem o aparelho necessário, ou porque ele não tem a rede Wi-Fi, o acesso à conexão à internet, então ele vai ficar 100% presencial. E nós colocaríamos no processo de revezamento aquele que teria acesso, tá, aos meios necessários. Só que a minha dúvida, já que a gente não viveu ainda, não pôde viver essa experiência, pelos motivos já muito bem pontuados aqui, assim, o aluno e a própria família não ter a consciência. Então, por exemplo, eu vejo esses dias chuvosos, né, Alex? Né, professor Carlos? Esses dias chuvosos. Então, eu vejo assim, o aluno, aquela semana, ele era presencial. Aí tá chuvoso e ele tem o recurso em casa, bom, tá chovendo, eu vou acompanhar a aula de casa, né? Então, o meu medo, eu tô citando um exemplo, é nós nos readaptarmos agora a essa nova forma de atendimento. Então, eu penso que isso tem que ser muito bem difundido dentro da comunidade escolar, as pessoas têm que entender que a partir do momento que no revezamento ela tem que estar presencialmente, faça chuva, faça sol, ela terá que estar ali, tá? Vai ter que ter esse compromisso, porque de repente pode acontecer um dia de todo mundo que é atendido presencialmente resolve ficar acompanhando a aula de casa, e aí? Né? Então, é uma questão assim que eu acho que nós vamos ter que trabalhar, assim como tantas outras que nós já trabalhamos, mas estamos aí para tentar organizar e fazer da melhor forma, né? Conscientizar a comunidade escolar, que, como o Alex disse, não vai ter como ser diferente, vamos ter que passar por esse processo. E as pessoas terão que nos ajudar para que ele aconteça de forma eficaz e atinja de fato seus objetivos. Olha, a gente tenta ser objetivo, mas não consegue. Perdão, Moacir. Quero ouvir também aqui o nosso companheiro de mesa, o Alvinho. Alvinho, é com você. Não sei os demais, tá? Sim, acho que a ideia final da pergunta do Alvinho é que realmente vale. Se existe algum índice, né, científico para garantir essa volta às aulas. Deixa eu começar, então, com a Graziele, que terminou agora há pouco. Então, na verdade não. Nós estamos à mercê, em especial, do setor da saúde, né? Então, quem tem propriedade para dizer se nós podemos estar voltando ou não às atividades presenciais
seja ela semipresencialmente ou totalmente presencial, é a saúde. Nós não temos, né, propriedade alguma, enquanto somente educadores, para falar sobre isso. Então, nós dependemos aí da ciência, dependemos do setor da saúde para as devidas orientações. E como eu disse, Alvinho, nós ainda não experimentamos, pelo menos na realidade onde eu vivo, né, na comunidade, na minha comunidade escolar, e nas demais também aqui do meu município, ninguém viveu ainda a situação do atendimento semipresencial ou híbrido, como vocês preferirem, tá? Então, fica muito difícil para nós dizermos se isso vai dar certo ou não antes de experimentar, antes de vivenciar. Só que uma coisa eu digo para você, tá? Isso é uma opinião muito particular, não estou tentando influenciar ninguém, é o que eu penso. E eu penso que quando o Moacir, ele me convidou para estar aqui debatendo com vocês sobre esse assunto, ele sabia que em alguns momentos eu poderia colocar a minha opinião pessoal, tá? Então, eu vou ficar muito à vontade para falar sobre isso. Existe toda uma preparação, né, todo um embasamento antes desse retorno. Existem o que nós chamamos de protocolos de biossegurança. Então, toda instituição de ensino teve que formular um protocolo de biossegurança, atendendo ali as necessidades impostas pela Secretaria de Segurança, Vigilância Sanitária, tá? Então, claro que quando retornar, nós vamos segui-los e tentar seguir à risca, certo? Mesmo assim, de repente, o nosso número de funcionários sendo pensado para um atendimento presencial, né? Tem toda essa questão também. Nós vamos tentar fazer o melhor, tentar dar o máximo de segurança para a comunidade escolar. Afinal, nós somos responsáveis pelas vidas que ali frequentam. Mas o meu medo é o seguinte, tá? Opinião pessoal agora. De um retorno, da simulação de um retorno, por isso que o Alex disse é muito importante, o contexto tem que ser de fato favorável, tá? Um retorno e, de repente, acontece uma situação, porque pode ter, dentre as pessoas que estão frequentando presencialmente as aulas, acontecer uma situação de um caso positivado, certo? Aí, o que prevê o protocolo de biossegurança? A suspensão parcial ou total do atendimento presencial. Então, já que estamos falando que as incertezas, elas estão, assim, prejudicando muito o processo, seria mais uma incerteza, né? Então, nós voltaremos, faremos o atendimento da forma mais adequada possível, mas naquela incerteza de que, ou melhor, numa certeza de que podemos a qualquer momento ter que recuar, voltar por um processo totalmente online. Então, eu penso que o maior problema aí do retorno, só que, reforço, nós vamos ter que viver isso, como muito bem pontuou o Alex, a minha insegurança é só essa, de acontecer alguma situação que nós tenhamos que retroceder, voltar. E quantas vezes será que isso vai acontecer? Né? Então, são essas incertezas que nós vamos ter que viver novamente, experimentando o modelo semipresencial. Muito bem, professor Carlos. Bem, eu acho muito pertinente essa questão colocada do estudo científico, porque o que nós vivemos no Brasil hoje, e isso aí não é querer politizar, não é nem politizando, não, é fato. Nós vivemos uma onda negacionista e propagada pelo governo federal. Está acontecendo nesse momento a CPI, que está assim, evidenciando aquilo que a gente já sabia da negligência do Ministério da Saúde, da negligência do governo federal com relação ao combate à pandemia. Isso está muito claro. E isso chegou ao Paraná. Eu acho que o governo do estado, ele tem uma Secretaria de Educação extremamente atrapalhada, sem rumo. Como disse a professora Grazielli, parece que a segunda-feira eu não sei o que nos espera. Ou uma nova resolução, né, que já foram acho que mais de 100 desde o início do ano. Você imagina toda a equipe pedagógica diariamente, toda a equipe da escola tem que sentar para ler, às vezes você não conseguiu nem compreender a anterior e vem uma próxima. Então, uma verdadeira bagunça, e isso tem consequências terríveis na educação pública do Estado. Nós estamos com um secretário muito complicado, não é da escola pública, não tem
consciência, não tem noção de educação, né? Não conhece a nossa educação pública. Mas na questão do estudo científico, o governo do estado poderia utilizar mais as nossas universidades públicas. Nós temos excelentes pesquisadores no Paraná que poderiam ser utilizados. Por exemplo, recentemente, a professora Graziele sabe disso, nós tivemos aí um fiasco de uma prova que foi terrível. O governo do estado teve que, em Minas Gerais, gastou mais de 13 milhões de reais, terceirizou uma prova absurda que o gabarito vazou, 2 horas depois o sistema não funcionou, toda a escola se debruçou há mais de quase uma semana para poder colocar colocar no ar essa prova, e essa prova não aconteceu. Então são casos assim que demonstram a falta de competência mesmo. Agora, no que diz respeito a estudos, nós temos, Moacir, nós temos estudos. Aqui, por exemplo, recentemente nós tivemos uma audiência pública com a Unespar, que desenvolveu um belíssimo trabalho de pesquisa, demonstrando, pesquisa com os municípios da nossa região, com o Paraná, com o noroeste do estado, demonstrando que nós não estamos no momento de voltar para a escola, nem no sistema híbrido, nem de nenhuma forma. Esse é o momento. Então, não é uma vontade da APP Sindicato, não é a questão de politização, é uma questão científica. Nesse momento não dá. Como foi muito bem colocado pelo Alex, eu acho que sim, nós temos que considerar sim esse retorno é gradativo. Mas talvez o grande desafio, qual é o momento que a gente vai fazer isso? Então, aí é que está. Mas os estudos estão sendo feitos, estão aí. Mas os estudos demonstram e provam que não é o momento. Agora, enquanto isso, o governo do estado não desenvolveu nenhum estudo, ele não utiliza a universidade, ele não utiliza a nossa capacidade científica de poder contribuir para a solução dos problemas enfrentados pela pandemia. Obrigado, Moacir. Muito bem, agora 10 horas e 50 minutos, eu ainda quero ouvir o Alex, né, dizendo aí sobre essa questão científica, pergunta do Alvinho, que os 2 outros convidados já falaram sobre o assunto. Mas já quero acrescentar alguma coisa para o Alex aí, porque nós também temos percebido, professor, que algumas cidades do Paraná já voltaram, né, e algumas cidades já voltaram e já tiveram que fechar de novo, porque já positivou o caso dentro da escola e tal. Além disso, professor Alex, nós temos também transporte público. Se a secretaria lá do estado resolver assim, Terra Rica voltando, será que nós estamos preparados também, principalmente agora, pontuando, além da resposta que o senhor vai dar, pontuando também o transporte escolar, é uma preocupação do pessoal da zona rural. Moacir, eu pego um gancho na fala do professor Carlos. Por mais que se tenha dificuldade, todos os setores da sociedade, de uma forma ou de outra, eles têm organizado as suas atividades. A educação, nesse momento, é um ponto extremamente sensível que tanto as comunidades locais quanto o nosso país precisa repensar. E o que a gente sente, infelizmente, é uma falta de diálogo muito grande nas esferas que administram a educação dentro do país, né? Todo mundo acompanhou as constantes mudanças que nós tivemos no MEC, né? Esse silêncio do MEC com relação aos estados tem deixado e gerado muita dificuldade, e por sua vez os estados com os municípios, nós estamos cada um numa ponta de uma corda, né? Um puxando para um lado, o outro puxando para o outro. O estado vendo a necessidade de querer retornar, os municípios precisando analisar a sua realidade local, e o MEC silencioso com relação a todo o caos que está acontecendo dentro da educação do nosso país. Infelizmente, nós temos essas 3 esferas, cada uma caminhando para um lado, né? Sem uma voz norteadora, sem um padrão de comportamento, sem um padrão legal para esse retorno. Isso causa, assim, uma instabilidade em cima já de uma grande instabilidade, né? O que nós sabemos é que existem muitas iniciativas de instituições e de municípios a fim de observar de forma mais técnica esse retorno das aulas semipresenciais, né? Como foi citado pelo professor, nós temos o caso ali de Paranavaí com a Unespar, nós temos casos em Florianópolis, enfim.
Existe aí estudos ainda muito iniciais, mas voltados a esse retorno. O que a gente vê, Moacir, é um padrão de comportamento. No início da pandemia, o mundo inteiro adotou um padrão de afastamento, de paralisação das aulas presenciais, né? Então, isso foi se repetindo de país a país, localidade a localidade, enfim. E como a gente organiza esse retorno é embasado nesse padrão novamente. Os países que tiveram um retorno, eles se embasaram dessa forma, esse retorno híbrido, semipresencial, como chamam aí, né? Então, o que a gente tem feito é seguir os passos daqueles que já passaram por onde nós passamos. É claro que isso há de se fazer uma observação dentro de cada localidade, dentro de cada município, e como a professora Graziele pontuou, como nós não tivemos nenhum retorno ainda, não há possibilidade de observações mais precisas com relação a isso. Porque a gente vê, assim, alguns retornos em alguns municípios do estado indicados pela CED, qual município deve voltar ou não, e uma inconstância, né? Para as aulas, volta às aulas, recomeça, retorna, enfim, porque cada um tem o seu próprio contexto. Então, a gente tem um padrão a ser adotado, um padrão de protocolo. Esse protocolo hoje que está aqui no município é o protocolo que gira o mundo todinho, né? Daquilo que é possível, cada um dentro da sua realidade e possibilidade econômica, evidentemente, e cultural, né? Mas a gente se baseia nesse protocolo que está sendo adotado no mundo todo para retorno. Claro que cada município vai enfrentar a sua própria dificuldade, a sua peculiaridade, enfim, os seus próprios desafios aí, né? Com relação, objetivamente, ao transporte escolar, é um dos grandes desafios, né, Moacir? É um dos grandes desafios. Hoje eu posso lhe dizer que a rede, ela está minimamente adequada para esse retorno. As providências necessárias para o retorno nós temos tomado, mas quando se fala em um retorno de toda a comunidade escolar, é um retorno consideravelmente complexo, né? Porque a escola é um espaço vivo, ela é um ambiente vivo. Você imagina que a educação infantil, nós trabalhamos com crianças de 0 a 4 anos. Como que se adota um protocolo de ensino integral com criança de 0 a 4 anos, utilizando máscara de 6 a 8 horas por dia, né? Então, os desafios, eles são muito grandes. O desafio dentro do próprio transporte escolar, que atende diversas crianças em diversas localidades, é aquilo que a professora Graziele pontuou, né? Vamos supor que naquele ponto de ônibus, naquele dia, estão crianças que não estão para ir, não é o dia dela ir para a escola, mas ela está naquele local, aguardando transporte, né? Enfim, então ele passa a atender um número maior do que ele estava preparado, organizado para atender. Então, o que eu posso lhe dizer é o seguinte, dentro do protocolo, da previsibilidade ali, do protocolo, nós estamos organizados, mas nós entendemos que há um complexo muito maior, um complexo vivo, para além do protocolo, para que a rede possa funcionar. Adequações, de forma geral, né, Moacir? Como o professor Carlos pontuou, a questão do distanciamento, a questão do próprio transporte escolar, a questão do serviço de merenda escolar dentro das escolas, né? Então, a escola ela tem muitos aspectos a serem analisados, porque a escola é a casa do aluno, né? Ele passa um tempo muito grande dentro de casa, né? Então, nós temos diversas faixas etárias envolvidas nesse processo. A educação infantil, o Fundamental 1, o Fundamental 2, o ensino médio. Então, cada um vai exigir um comportamento e uma adequação e uma preparação muito grande e muito complexa, que nós vamos experimentar isso no cotidiano, no dia a dia. Eu imagino que no município de Terra Rica, todos os protocolos já estão lá devidamente feitos, escritos, né, homologados, né, mas eles ainda não foram experimentados. E o desafio muito maior para nós é experimentar no cotidiano vivo do escolar esse protocolo que traz, sem dúvidas nenhuma, diversos desafios, principalmente porque a escola é espaço de convivência, como a professora Grazi colocou, é espaço de afeto, é espaço de contato, é espaço de diálogo, né, de toque, e viver todo esse contrário que esse momento de pandemia propõe, nos assusta, nos desafia e nos instiga também, né?
Porque a gente sabe que em algum momento nós precisaremos fazer esse retorno dentro das possibilidades que temos. Aqui de antemão, o brilhantismo, né? O professor Alex, que é secretário de Educação aqui do município, a nível municipal. A professora Graziele, que é professora, que é também diretora auxiliar do colégio estadual. Então, temos, de um lado, o municipal, do outro lado, o estadual, e também temos o professor Carlos, que é da PP Sindicato, né? Então, veja, são esferas, assim, juntas, um pouquinho diferente, e que poderia dar algum confronto. Se não segurar. Mas, não, aqui tem responsabilidade para tratar do assunto. Isso é que é importante. Todo mundo está no mesmo barco. Nós estamos juntos, não tem para onde fugir, não tem para onde correr. E tem eu também, né, que trabalho também na escola, né, na secretaria da escola, então também sei um pouquinho e intermediando aqui. Chegou uma pergunta para nós aqui, um comentário, uma pergunta, vamos ver aqui o que o Lucas nos passa aqui. Exatamente, Moacir. Essa pessoa pediu para não se identificar. Primeiro, ela parabeniza o programa e faz uma observação com relação à fala de que nenhuma escola do município experimentou ainda o modelo híbrido. Essa pessoa diz o seguinte: na verdade, não são todas as escolas do município que não experimentaram o modelo híbrido. Os colégios particulares, não só do município, mas de toda a região, retornaram desde o início do ano no modelo híbrido e tem dado certo, graças a Deus e aos protocolos e orientações dos órgãos competentes. Essa pessoa, então, fez essa observação, Moacir. Acho que cabe ao Alex falar alguma coisa a respeito, Alex. Ouviu bem, Alex? Eu ouvi, Moacir, ouvi bem. É verdade, Moacir, que a gente está aqui envolvido com a escola municipal e estadual, a gente acaba esquecendo de que existe no município também a escola cooperativa Passo a Passo, que tem experimentado o ensino híbrido já há algum tempo e com muito sucesso, né? E serve até, foi muito boa a colocação, porque serve até como um norteador também de como as ações elas poderão acontecer futuramente, né, dentro do próprio município. O Colégio Passo a Passo, ele retornou no ensino híbrido, né, já faz algum tempo, né, não tenho precisão certinho de quando, mas eu imagino que seja ali para o mês de março, ele retornou e tem dado muito certo, tem sido muito positivo, né. É claro que existem vários fatores preponderantes aí, né, a quantidade de alunos é um fator a ser analisado com muito cuidado dentro desse critério, mas nós temos sim no município essa iniciativa já ativa, né, e com um sucesso muito grande, eles têm dado continuidade a esse trabalho, e até o presente momento não houve interrupção, né, desse atendimento dentro da instituição. Muito bem lembrado, Moacir. Moacir, eu posso fazer uma observação também com relação a esse questionamento? Sim, professora Graziele, por favor. Na verdade, eu gostaria e faço questão de fazer uma consideração. Como o Alex bem pontuou, como a gente está muito aqui, né, restrito à esfera municipal, estadual, como eu pude esquecer de mencionar essa questão? Inclusive, a minha filha é aluna matriculada na cooperativa Passo a Passo, aqui do município. E eu peço até desculpas, porque realmente a gente esqueceu de falar sobre essa realidade, tá? Que inclusive a gente vive aqui em casa, e como o Alex disse, está funcionando perfeitamente, tá? Está funcionando muito bem. A minha filha, ela participa do revezamento, existe toda uma organização, e eu me sinto muito segura em encaminhar a minha filha para o colégio, tá? Colégio Passo a Passo. Só que eu acho que a gente acaba sendo contagiado pela nossa realidade. Então, mais uma vez, eu me retrato e peço desculpas. Porque, como o Alex pontuou, eu acho que o fator preponderante que diferencia aí o posicionamento é a questão do número da demanda, do número de alunos atendidos, tá? Nós temos uma turma, por exemplo, o Moacir sabe bem disso, porque ele trata dessa questão lá na secretaria escolar, ele é meu companheiro de trabalho, e nós temos uma turma que atende 41 alunos. Então, é uma realidade muito diferente, certo? Então, nós teríamos aí um revezamento, sendo que a capacidade máxima dessa turma no nosso colégio é de 18, nós teríamos aí um ciclo, tem alunos que vão ficar 3 semanas na rotatividade sem comparecer ao estabelecimento, tá? Então, eu acho que é porque diante dessa diferença de atendimento na questão da demanda, do número de alunos,
que a gente acaba sendo contagiado, né, Alex? Então, peço perdão, e realmente, o ensino híbrido já está acontecendo no nosso município, só que na rede de atendimento privado, da cooperativa, vamos dizer aí, tá? E eu só queria aproveitar também, por uma questão muito importante, colocada pelo professor Carlos, que tem a ver com a Secretaria de Estado de Educação da atual gestão. Eu quero muito, mas muito mesmo, que essa secretaria, que essa gestão, escute de fato a Secretaria de Estado de Saúde. Então, eu espero que eles tenham tido, assim, um excelente relacionamento e que a Secretaria de Estado da Educação conte com a de saúde, porque não tem como isso não estar acontecendo, tá? E reitero a fala do professor Carlos, quando que a secretaria atual, a gestão do governo de estado, que ela tem que estar mais próxima do chão da escola, tem que ouvir um pouquinho mais o que de fato está acontecendo aqui, tá? Nós percebemos boa vontade em muitas situações, só que tem que haver, né, uma melhor escuta do que está chegando das escolas, das instituições de ensino. Eles têm que ouvirem mais as nossas realidades, o que de fato está acontecendo, para os novos reposicionamentos. Então, isso é muito importante, porque, querendo ou não, a gente percebe um grupo de profissionais muito técnicos. Então, e tem que estar mais próximo da escola, estar mais próxima do chão da escola, para, de fato, acontecerem posicionamentos que vão nos ajudar diante a realidade instalada. Então, eu vou passar aqui para as considerações finais, já agradecendo aí, né, pelo companheirismo de cada um de vocês, já agradecendo aí pelas colocações maravilhosas que nós tivemos, e com certeza trouxe aí vários esclarecimentos para os nossos ouvintes. E eu quero começar aqui com o Alvinho, né, que pouco participou hoje, né, Alvinho? Mas quero começar aqui com o Alvinho dos seus agradecimentos. Bom, queria agradecer a presença do professor Alex, da professora Graziele, do professor Carlos, da APP. Muito bacana, né, essa apresentação. Eu acho que deve dar continuidade, como você está falando, sábado que vem eu acho que deve voltar de novo a essa matéria, né, de um interesse popular assim muito grande, de um interesse de toda a população. Então, parabéns a todos e obrigado pelo convite. Professor Alex, por favor, suas considerações finais. Moacir, muito obrigado pelo convite, a você, o Alvinho, a toda a sua equipe aí da rádio. Eu agradeço à professora Graziele, ao professor Carlos pela parceria. Eu acho que esse é o momento disso mesmo, né? É momento de diálogo, de conversa, né? Tudo é muito novo e inusitado para todos nós. Agradeço de forma muito especial à Prefeitura Municipal, na pessoa do prefeito Júlio da Vice Martinha, que tem dado todo o suporte para que a gente possa desenvolver o trabalho que tem sido desenvolvido de forma muito especial nesse tempo de pandemia. Agradeço à comunidade que participou, que perguntou, isso é extremamente importante, né? A dúvida de um é a certeza de outros, né? Então, a gente vai se completando nesse diálogo, todos aqueles que ouviram o programa. E numa fala final, Moacir, eu digo que nós não estamos, de fato, no momento ideal para a educação, né? Todos nós que somos profissionais da educação, né? Nós sabemos que o sistema remoto não é o ideal, nós sabemos que o híbrido não é o ideal, né? Nós sabemos que a educação de forma presencial, ela passa há décadas por grandes desafios no nosso país, mas é o que eu tenho dito para a comunidade escolar. Infelizmente, é o que se tem para hoje. É isso, né? Antes do sistema remoto, as atividades impressas, ou seja, né, da forma como o município e o estado têm feito, do que nada, né? Nós não tínhamos, no início da pandemia, e hoje, muitas opções. Se tivéssemos, com certeza, iríamos assinalar na opção aula presencial, porque acreditamos muito no elo entre o aluno e o professor, acreditamos no aluno dentro da escola, na instituição escolar.
que a gente quer ver é o sinal, a sirene da escola ecoando, os alunos correndo, gritos de professores, professores com aquelas mochilas enormes, né? Alunos bagunçando, que estamos com saudade da bagunça de nossos alunos, alunos concentrados, alunos sendo avaliados, o barulho das tampas das panelas na cozinha, a secretaria pegando fogo, atendendo os pais e a comunidade com o telefone. Estamos com saudade da escola viva, da escola ativa, mas a escola tem se reinventado nos seus heróis, que são os nossos professores e gestores, para que a máquina não pare, né? Ela tem continuado, sabemos que há muitas peculiaridades, há muitas coisas a serem analisadas nesse processo, mas todo mundo tem se desdobrado para que chegue lá na casa do nosso aluno um pinguinho daquilo que ele experimentaria na escola, né? Então, nós estamos aí na ansiedade, na expectativa de que possamos voltar à nossa normalidade, mas muito respeitosos a tudo aquilo que tem acontecido na nossa cidade, na nossa comunidade, no nosso país, no nosso estado, no tocante à saúde, né? E vai o nosso abraço para todos aqueles da comunidade escolar e da comunidade terra-riquense que tem sido afetado de forma muito drástica por essa pandemia. Nós temos tido no nosso município capítulos muito tristes, né? Porque a vida segue, a vida continua e nós temos sido afetados também por essa pandemia. Então, nós deixamos o nosso abraço para toda a comunidade escolar, para toda a comunidade terra-riquense, para todos aqueles que ouvem esse programa, na esperança de dias melhores, de que possamos voltar à nossa realidade e retomar as nossas aulas presenciais. Um grande abraço a essa bancada que nos acompanhou, respondendo essas perguntas, a você que intermediou esse diálogo, e a escola é espaço para isso mesmo, para uma conversa franca, democrática, né, e que atenda ao anseio das pessoas que utilizam nesse serviço público. Um abraço para todos vocês, que Deus abençoe um excelente final de semana. Professor Carlos, por favor, suas considerações finais, e até o próximo sábado daí, né? Opa! Bom, Moacir, quero te parabenizar os nossos convidados, a professora Graziele. Em breve, passando a pandemia, eu quero fazer uma visita lá no Colégio James. Nossa, tenho muita saudade, tive lá algum tempo, bem antes da pandemia. Ao professor Alex, que é secretário de Educação, e aos outros convidados que participaram, toda a comunidade, e dizer, Moacir, a gente sempre lembra aqui também, nas nossas reuniões, das vítimas, né, das pessoas que perderam a vida por essa doença. Eu estou vendo aqui que a cidade de Terra Rica já somaram em 22 óbitos, né? Então, toda a nossa solidariedade aos familiares, aos amigos que estão perdendo seus entes queridos. Nós tivemos uma semana muito complicada aqui em Paranavaí. Hoje fechou um boletim de 217 pessoas de óbitos, muitos conhecidos, muitos professores. A página da PP Sindicato na internet parece até um obituário, né? Todos os dias parece que eu nunca vi morrer tanto professor, tanto funcionário de escola, e é muito triste. São amigos, são pessoas conhecidas, e a gente olha as redes sociais, todos os dias a gente se depara com uma pessoa enlutada. Então, eu quero deixar também os meus agradecimentos a todos os servidores públicos. Parece, Moacir, que os servidores públicos têm estado na berlinda, principalmente nesse governo. Os servidores públicos que estão na berlinda recebendo críticas, mas esse momento mostrou a capacidade e a importância do Estado na vida das pessoas, né? Nunca foi tão importante o SUS, com todos os problemas que a gente sabe que tem, mas quem está ali na linha de frente sabe, é o SUS, é a educação pública, por isso nós defendemos o Estado, defendemos o que é público, e a gente precisa defender, porque é nesse momento que o Estado se mostra como eficiente. Por que é eficiente? Porque tem pessoas comprometidas com o serviço público, né, no ato de servir. E nós precisamos ter esperança, né? Como dizia Paulo Freire, não é a esperança de esperar, mas é a esperança de lutar, né? Do esperançar. É isso que nós temos esperança de dias melhores, de voltar para a escola e com
tudo aquilo que o professor Alex colocou, né, com aquela algazarra toda, e a gente trabalhando e mostrando a nossa capacidade de ensinar, de produzir conhecimento e de propagar o conhecimento. Um grande abraço, a todos e todas, e em breve a gente está fazendo uma visita aí na escola James, tá, professora Graziele? Um abraço, Moacir, obrigado. Professora Graziele, por favor, suas considerações finais. Será muito bem-vindo, professor Carlos. Eu acho que o Alex nem tinha essa pretensão, acho que foi bem despretensioso, mas ele quase escreveu uma poesia, tá? Escreve depois, você foi muito poético e nostalgia total, Alex, assim, e eu tenho que ter cuidado para agora, na finalização, não me emocionar. A tampa da panela eu adorei. Nossa. Tem feito, olha, meu coração chega a disparar, tem feito muita falta as vivências do ambiente escolar, as vivências próprias do atendimento presencial. A gente não vê a hora que tudo isso passe, né? A torcida é muito grande, mas aí a gente se preocupa porque parece que ano passado, quando a gente achava que esse ano estaria tudo certo, nós tínhamos ainda melhores condições que agora. Então a gente fica se questionando, quando tudo vai acabar? Quando tudo, de fato, vai voltar à normalidade, mesmo que seja um novo normal, como vocês já pontuaram. Mas a gente não pode esquecer que já foi mencionado aqui, e reitero as falas sobre, que a casa, a nossa escola, as instituições escolares, elas são, de certa forma, um segundo lar. Para quem trabalha, para quem estuda, para quem frequenta ali diariamente, independente do segmento que represente. É um segundo lar. E o que a gente espera de dentro de uma casa, de dentro de um lar? A gente espera segurança, acolhimento, né? A gente espera ali, é um lugar, quando o pai encaminha o seu filho para uma instituição de ensino, ele tem certeza que o filho vai estar em segurança. E olha só a responsabilidade de nós, enquanto gestores, de assegurar essa segurança, em meio a tudo isso que está acontecendo. Então, assim, nós queremos sim ter vocês de volta, mas como já colocado, dentro de um contexto em que nós vamos oferecer segurança, de fato, que é o que se espera de uma instituição de ensino, que ela ofereça segurança acima de tudo, tá? E muito, mas muito obrigada mesmo, Moacir, você não imagina o quão significativa é essa oportunidade de você estar fazendo nossa voz chegar à comunidade escolar e à comunidade do município em geral, porque são assuntos que às vezes nós precisamos partilhar e o espaço que nos é oferecido às vezes é muito restrito. Então, hoje você fez com que isso alcançasse outras esferas. Então, a gente tem muito a te agradecer a sua equipe, a toda a organização, agradecer aí aos meninos que me acompanharam, tá? Foi muito, muito bom falar com vocês. E espero a visita de todos, não só do professor Carlos, tá? Não vejo a hora de ver vocês lá no colégio nos visitando, tá? Um abraço muito forte. E agora, mais uma vez, eu me dirijo de forma especial à comunidade escolar do colégio que eu represento. Rendo toda a minha gratidão e o meu respeito a cada um dos profissionais. O Alex pontuou aí, né, os professores. Gente, heróis, verdadeiros heróis sem capa, como tem utilizado muito nesse trocadilho. São heróis, têm feito de tudo para ainda manter a melhor qualidade no processo de ensino-aprendizagem. E todos os demais profissionais, né? Sem a coletividade, sem esse conjunto, nós não chegaríamos a lugar nenhum, diante de tantas dificuldades, tá? Então, gratidão eterna para todos que estão aí nesse contexto, e quem está participando mais indiretamente e contribuindo de forma significativa também. Abraço a todos, excelente e abençoado final de semana. E obrigada por nos querer novamente, querer nos escutar novamente, Moacir. Agradeço demais a atenção de todos. Muito bem, na verdade não sou só eu que quero ouvi-los novamente, né? A nossa população aqui quer ouvir, quer saber mais coisas. Então, hoje nós discutimos mais especificamente sobre a volta às aulas e meia pandemia, e aí, então, a proposta para o próximo sábado,
para a gente discutir mais especificamente o ensino híbrido, o que está acontecendo. Está aprendendo, não está aprendendo, está dando certo, não está dando certo, né? E, se Deus permitir, participação de alguns alunos. E também vou voltar a fazer contato com o núcleo, né? De repente alguém queira participar no próximo debate. Eu quero agradecer especialmente a todos os nossos ouvintes, a você que participou conosco, e dizer para você que nós estamos no ar também todos os dias da semana, das 11h30 até o meio-dia, tá bom? E aí sim, aí tem vários assuntos, aí é notícia, e eu coloco a minha observação do meu jeito, do meu estilo, tá bom? Gente, muito obrigado mesmo, até o próximo sábado, se Deus quiser.